A escolha do Filipe Luís, como o Presidente disse, foi da minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. E José Boto já chega no Flamengo dizendo que podia ter demitido o Filipe Luís, mas não fez isso porque foi uma escolha dele. Mas será que o Boto conseguiria durar uma semana no Flamengo caso ele demitisse Filipe Luís? Vamos ver como essa declaração do novo dirigente rubro-negro repercutiu na mídia. Eu só achei, insisto nesse ponto, que eu achei que você fosse pegar também, mas você não te pegou. Mas qual foi? Não, o lance dele deixa claro o tempo todo da assinatura dele na permanência do Filipe Luís, que é o técnico dele. Eu sei que o próprio presidente já havia falado isso. Só acho que é desnecessário. Porque, assim, vamos falar um português bem claro. Se ele chega dizendo assim, eu vou trocar o Filipe Luís, ele não dura uma semana. É o primeiro problema que ele arrumar. Ele não duraria uma semana. Ele e o Mbappé não duraria uma semana de popularidade junto à torcida. Mas eu acho que, só antes do Rodrigo, eu acho que o Filipe Luís tem a característica, acho que do entendimento de jogo dele, de gestão. Foi o que ele quis dizer. Bem coerente. Essa questão do DNA do Flamengo é o tipo de jogo que o Felipe prega, que é marcar o tempo inteiro o adversário no campo de ataque para recuperar rápido a bola, para empurrar o adversário. E me explico, porque é um técnico querido, ídolo da torcida, jogou no clube, começou a carreira super bem. Não é que ele tem que durar para sempre, tá acima do bem e do mal. Mas seria uma decisão muito impopular. Muito impopular. Chegar uma nova gestão e alguém de fora, não, esse aqui eu não quero, eu vou trazer um outro. Não é a escolha dele, ele não podia escolher. Exato. Ele não tinha escolha. A gente vê o André Rizek comentando, e mais comentaristas concordando com ele, seria impossível o Filipe Luís Boto resistir, né? E também o presidente eleito, o BAP, pelo menos em termos de popularidade, a popularidade deles ir no ralo, sei lá, em uma semana, se eles decidem demitir o Filipe Luís. O Filipe Luís, além de ser ídolo como jogador, ele teve um início avassalador ano passado, comandando o Flamengo. Se eu não me engano, ele tem mais ou menos na casa de 70% de aproveitamento. Ele pegou um time que não era terra arrasada com o Tite, mas era um time que tinha muita dificuldade de fazer gols. A defesa sólida, que era sempre uma característica dos times do Tite, deixou de ser sólida, e o ataque não estava conseguindo fazer gols. Tanto é que o Flamengo jogou 2 partidas contra o Peñarol, fraquíssimo Peñarol, sem conseguir fazer um gol. O Botafogo fez 6 em uma única partida, né? O Peñarol era uma peneira no fim das contas, né? Então isso mostra o trabalho do Filipe Luís, além de ter as qualidades por si próprio, né? Além de ser um trabalho onde ele apresenta um time que pressiona lá na frente, que é uma coisa que diziam que o Flamengo não conseguia mais, que pressiona na frente, toca a bola rápido, que ocupa espaços de velocidade, que marca lá na frente pressão, e que tem uma defesa sólida, que tomou poucos gols. Além de tudo isso, o trabalho do Filipe Luís ainda mostrou como que o Tite estava sendo incompetente à frente do Flamengo. Então, será que o Boto tinha essa liberdade toda para poder chegar e não, escolhi outro treinador, escolhi um treinador lá do time de Portugal? De analisar o trabalho do Filipe. E para nós que somos experientes, por isso é que quem escolhe os treinadores deve ser alguém que tem essa capacidade, não é? Consegues perceber algumas nuances táticas no jogo do Filipe que me agradaram muito. Se calhar isto não é tão visível ao olho normal, mas ao olho mais clínico, agradou-me muito. Depois agradou-me muito a forma como ele comunica. Uma forma humilde, mas assertiva, de saber aquilo que quer. E depois, quando comecei a ter contacto com ele, percebi a ambição dele, a vontade de aprender, a vontade de evoluir todos os dias, porque no futebol, como na vida, mas pronto, eu só falo de futebol, do resto não percebo,
Quando nós achamos que sabemos tudo, é o primeiro passo para estarmos mortos. Acho que respondi à tua pergunta. Então, depois de afirmar que teve carta branca para escolher ou para demitir o Filipe Luís, o Boto ele também afirma, começa a falar daquilo que ele viu de positivo, né? E fez com que ele não demitisse o Filipe Luís, como se ele tivesse a carta branca para demitir. E o que ele viu de positivo? Ele viu uma capacidade muito boa do Filipe Luís de se comunicar, viu variações táticas interessantes. Isso é legal, né? A gente vê um diretor de futebol que entende de futebol, ao contrário do Marco Braz, que não entendia nada, assim. Morder torcedor em shopping. E, além desses dois elementos, o terceiro é a ambição dele, né? A ambição do Filipe Luís de não querer ficar estagnado, né? O Zé Boto, em outro momento da entrevista, que já lançou vários treinadores que hoje estão treinando times de grandes ligas da Europa. Ele acredita que o Filipe Luís faça parte desta linhagem, que será um treinador de grandes ligas do futebol europeu no futuro. Para que demore um pouquinho, né? A primeira parte da questão, que é o Lassina Traoré. O Lassina Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, porque quando estava no Shakhtar, comprámo-lo ao Ajax. Na altura, com 18 anos, ainda pagámos 10 milhões de euros. É um jogador que nós pensamos, mas que está em análise, como muitos outros estão, porque a posição de atacante, e voltando à questão dela há pouco, que eu não respondi diretamente, é realmente a mais prioritária, mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo, como é óbvio. Esse perfil pode ser um nome mais sonante, mas pode ser também um nome menos sonante, porque normalmente os nomes sonantes é para agradar a torcida. Nós queremos alguém que tenha rendimento. É isso que nós vamos procurar. Estamos a procurar. Vocês têm dado uma ajuda grande como scouts, a lançar uma série de nomes para nós irmos analisando e estamos nesse processo de análise. Então, a gente vê aqui, né? Vê que o Boto também explicou as prioridades estabelecidas para o início de trabalho no Flamengo. O dirigente ele afirmou que já conversou com o Filipe Luís sobre a atuação do clube no mercado de transferências e admitiu que um dos alvos é justamente Lassina Traoré, atacante do Shakhtar Donetsk. Aí o Boto falou, né? É um jogador que eu conheço muito bem. Quando eu estava no Shakhtar, compramos do Ajax com 18 anos por 10 milhões de euros, 64 milhões de reais. É um jogador em que pensamos em análise, como muitos outros. A posição de centroavante é a mais prioritária e não queremos falhar. Queremos encontrar o perfil que interessa ao treinador e ao Flamengo. Pode ser um nome conhecido, mas pode ser também menos conhecido. Normalmente, os nomes conhecidos são para agradar a torcida. Queremos alguém com rendimento, comentou o José Boto. Tá? E ele também explicou a mudança no dia a dia do Flamengo. Vamos ver aqui. Uma das coisas que eu discuti com o BAP é fechar aqui o CT. Acabou a visita aqui ao CT de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Não interessa quem é, não entram aqui. Eu sei que as pessoas gostam de ver. Eu tive com o jogador tal. Não. Isso vai acabar. As viagens também vai acabar. Ir no mesmo avião, estar no mesmo hotel, pessoas que nada têm a ver com o futebol. E isto são medidas, foram talvez as primeiras medidas que eu tomei. Já. As outras têm que analisar. Agora, estas
já foram tomadas. Aqui só entra quem tem a ver com o futebol. Depois, se começar a vazar coisas só com as pessoas que estão aqui no futebol, vamos averiguar. Então a gente vê o José Boto, né, tomando medidas muito semelhantes, né, com aquelas que o Jorge Jesus tomou na sua época de Flamengo, né? Eu, o Boto falando que no CT acabou aquela farra de pessoas que não tem nada a ver com futebol, estando lá o tempo todo, né? Desconcentrando jogadores. Ele levanta a possibilidade da presença dessas pessoas que não tem nada a ver com futebol ser a principal fonte de vazamento de informações, que vão desde vazamento de conflitos até o vazamento de escalações, todo jogo. Ele até fala no final, né? Se ficar só o pessoal do futebol no CT e mesmo assim continuarem os vazamentos, a gente vai ver o que está acontecendo no futebol. Mas, a princípio, a ideia dele é ser profissional ao ponto de deixar no CT apenas as pessoas do futebol. E isso foi um dos diferenciais, né? Que o Jorge Jesus, como vou esperar partir do Marco Braz, nem do Landim, treinador do Flamengo na época, ele já se impôs dessa maneira. Então vamos ver se o Boto vai conseguir, se isso vai trazer bons frutos. E o Boto também falou um pouquinho sobre o elenco negro, né? Vamos dar uma lida aqui. Falou o seguinte, ó: a partir do dia 18 de dezembro, BAP anunciou que eu seria o diretor de futebol. Converso todos os dias com o Felipe. O elenco tem uma qualidade enorme. Sabemos que temos que fazer alguns ajustes que serão feitos no tempo que nós achamos que será ideal para o Flamengo. Não para agradar a torcida e a imprensa. Quero a torcida feliz em dezembro e não em janeiro, afirmou. Boto iniciou a carreira como treinador de times do Sub-15 ao Sub-19, com passagens por equipes portuguesas como Sacavenense, Alverca e Luz. Em 2007, ele foi para o departamento de scouting do Benfica, que estava sendo implementado. Passou a coordenar a pasta em 2010. E aí, em 2018, foi convidado a chefiar o departamento de scouting do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Já no fim de 21, assumiu a direção desportiva do PAOK da Grécia. Desde o ano passado estava no Osijek, da Croácia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e suas amigas. Então, meu urubu, minha urubu, prazer enorme estar aqui com vocês. Nos vemos na próxima e vamos vencer sempre. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.